Agora sim. Acho que foi. Paz, pessoal. Mais uma vez a gente está aqui, mais uma terça-feira, mais uma live de oração. Mais uma vez nosso coração está queimando com uma palavra, com uma direção de Deus e crendo mesmo naquilo que o Senhor vai fazer através desse tempo que nós vamos estar juntos. Eu tenho certeza que o Senhor vai mover o teu coração. Eu tenho certeza que a palavra ela é viva e ela vai tocar o teu coração, vai trazer, gerar transformação, gerar um novo entendimento, né? É por isso que nós estamos aqui e meu coração se alegra, meu espírito está agitado, porque eu tenho certeza que essa noite vai ser uma noite especial. O Senhor vai trazer um entendimento, uma clareza, né, a respeito da palavra, a respeito da vontade dele para as nossas vidas, e nós nos alegramos nisso. Então eu quero te convidar a você agora se aquietar, a você pegar aí onde você estiver, tá? Se você lembrar de alguém, manda esse link, convida a pessoa para estar assistindo, para estar participando aqui com a gente. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. E enquanto isso a gente vai ter um momento de adoração, e eu quero que você também adore onde você estiver, na sua casa, no seu carro, não sei onde você está, que você possa adorar, que você possa chamar a presença do Espírito Santo, que ele ministra o nosso coração, tá? Mesmo que você falar assim, Rosi, eu não conheço o Espírito Santo, mas se você chamar, ele se revela para você, ele toca o teu coração, ele transforma essa live, ele transforma essa noite na melhor noite da sua vida. Então, se arrisque, chame, clame, aonde você está, convide ele para entrar, né? Se aquiete, adore o Senhor. Tenho certeza que o Senhor vai mudar a história da tua vida, em nome de Jesus. Amém?
Compartilhar, né? Eu sei que esse é um momento que muitas pessoas às vezes estão aflitas, estão angustiadas, né? Então assim, que você possa se voltar para o alto, que você possa saber que Deus continua no controle de todas as coisas, Deus está controlando, Deus está cuidando da tua vida, da tua família, né? Eu oro por aqueles que estão às vezes enfermos, assistindo aí essa live, que estão às vezes no hospital, em casa, não sei, que em nome de Jesus a cura do Senhor seja liberada sobre a tua vida nessa hora, em nome de Jesus. Nós cremos que o Jesus que nós estamos pregando é o Jesus que cura, é o Jesus que já levou sobre ele todas as nossas enfermidades. Aqueles que estão na UTI, em nome de Jesus, eu declaro sopro de vida, cura, restaura pulmão, restaura, Pai, os órgãos, restaura tudo, Pai. Coloca na tua presença. Aqueles que estão cansados, que sejam renovados. Aqueles que estão desanimados, Pai, que sejam incendiados pela tua palavra, pela tua presença. Pai, nós te louvamos, Pai, nós te adoramos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós estamos aqui mais uma terça-feira com a nossa live de oração. A semana passa tão rápido. E glória a Deus por isso, né? É mais uma oportunidade de estar compartilhando aquilo que Deus tem colocado no nosso coração aqui. E mais uma vez eu estou aqui com dois convidados especiais, duas pessoas amadas, né? O Tiago, que é o líder hoje de Boas-Vindas, líder de célula também,
o pessoal de Agudos. Ó, se liga aí, hein? Convida a galera aí para assistir a live aí. E com a Cleane, que é intercessora, uma bênção, que está sempre aqui ajudando. Tem mais uma galera aqui nos ajudando, para que tudo isso aconteça. E eu glorifico a vida de cada um, que está aqui. E nós vamos falar hoje uma continuidade daquilo que a gente vinha falando a semana passada. Semana passada falou um pouco sobre o livro de Neemias, que é um livro que fala de uma reconstrução de uma muralha, que era uma muralha de proteção da cidade de Jerusalém, que estava destruída, que estava a muralha destruída, as portas queimadas, a cidade completamente sem proteção, sem segurança. E Neemias ele foi levantado por Deus para ir até lá, Deus colocou compaixão no coração dele, para ele sair da onde ele estava, para ir até essa cidade e ali ele ser um instrumento e mover ali para restaurar aqueles muros. E foi uma obra sobrenatural, a gente sabe, porque quando a gente lê Neemias, a gente vê que a reconstrução daqueles muros foi realizada em 52 dias. Isso foi o sobrenatural de Deus. Tá? E eu queria dar continuidade nessa palavra hoje. E eu vou ler aqui o Salmo 127. E esse Salmo 127, eu vou ler só o versículo primeiro desse Salmo. Para a gente começar a entrar aqui no assunto que nós vamos compartilhar essa noite. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, e vai ser uma palavra para edificar, uma palavra talvez de alerta, tá? Então o Salmo 127, versículo 1 da minha versão, que é King James, está assim, ó. A não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não protege a cidade, inútil será o sentinela montar guarda. Então esse texto aqui, ele fala, que por mais que a gente reconstrua, por mais que a gente tenha as nossas estratégias, e isso é bom, a gente precisa ter estratégias, principalmente para esse tempo novo, de reconstrução aí, de vidas, de todo tipo. Semana passada a gente falou com relação à reconstrução de vidas. Por mais que a gente faça a nossa parte, e a gente precisa fazer a nossa parte, mas a gente também precisa entender que a gente precisa trazer Deus para dentro do nosso projeto. A gente precisa trazer a palavra para o centro das nossas vidas. Então, assim, ali, quando Neemias terminou a reconstrução das muralhas, a palavra fala que ele traz o povo, o povo se concentra ali no centro da cidade, na praça da cidade, para quê? Para ouvir a palavra. E naquela época, o que eles tinham lá era a Torá, Eles tinham a Torá, eles tinham os livros do Antigo Testamento, eles não tinham o Novo Testamento ainda. E ele traz todo o povo para ouvir a palavra. E a gente sabe que a reconstrução física, ela é necessária, mas a reconstrução espiritual também é necessária. E às vezes a destruição física, ela representa como a gente está espiritualmente falando. Às vezes aquelas muralhas, elas representavam a situação que o povo estava espiritualmente. Eles estavam completamente sem proteção, Eles estavam com as portas abertas, eles estavam longe da palavra, longe de Deus. Então, assim, a gente precisa ter esse entendimento que não adianta a gente só restaurar a nossa vida física, A gente sabe que muitas pessoas têm uma vida boa, muitas pessoas têm uma situação confortável, financeira, têm uma saúde, E não tem paz, e não tem alegria, e sofre com angústia, com depressão. Então você fala assim, gente, o que está precisando? Está tudo certo, não tem problema, tem carro, tem condições, pode comprar algo que deseja, mas não é só isso. Não adianta só a gente ter
que é importante, que é legal, mas se a gente não tiver com o nosso espírito, né, restaurado, se a gente não tiver no centro da palavra, se a gente não tiver o entendimento de que a gente precisa de Deus na nossa vida, né? Então o povo ali, ele é levado ali para o centro daquela cidade, agora com as muralhas, né, restauradas, e aí o sacerdote Esdras, ele pega o livro para ler. Eu vou deixar minha Bíblia aberta aqui em Neemias, a partir do capítulo 8 de Neemias, é que fala a respeito dessa reconstrução aí. Estou aqui em Josué, que a gente está bem estudando Josué. Então, a partir do capítulo 8, né, ele começa essa reconstrução espiritual. Tá? E eu vi algumas coisas interessantes aqui, né, nesse capítulo. No versículo aqui 4, né, ele fala que Esdras, ele se posiciona, né, sobre uma plataforma levantada de madeira construída especialmente para aquela ocasião. Olha que bênção, né? Era um púlpito, né? Ele se colocou num lugar um pouco mais alto para que as pessoas pudessem ver, né? E a gente, como bola de neve, né? Eu imaginei ali que era uma prancha, uma prancha de madeira. Depois eu vi, não, é plataforma, amém. E ali ele pegou o livro para ler, né? E eu achei legal isso aqui. Uma outra coisa que eu queria destacar também é que fala que essa multidão ela era composta de homens, mulheres, crianças, todos os que podiam entender a lei. Isso está no versículo 2. Então ele chamou a galera toda, todo mundo que ia conseguir entender. Veio todo mundo, veio os homens, veio as mulheres, veio as crianças, todos para ouvir, para poder entender ali a palavra, né? E não tem, gente, uma fórmula mágica, não tem uma estratégia humana, né, que pode fazer aquilo que só Deus pode fazer na nossa vida. A gente precisa de certas mudanças de coração, na nossa mente, nos nossos pensamentos, que só a palavra vai trazer, que só através da palavra de Deus a gente vai conseguir ter esse novo entendimento, né? A gente vai conseguir, quando eu conheço a verdade, eu consigo entender o que não é verdade, né? Eu consigo entender o que realmente está errado na minha vida, porque quando eu não conheço a verdade, tudo é verdade para mim. Eu passo a acreditar em todas as coisas, eu passo a achar que todas as coisas são normais, todas as situações são normais, e não é verdade, né? Então, assim, o ser uma nova criatura, a paz que excede o entendimento, que é a paz que Deus nos traz, que é uma paz que não depende de falta de guerra, é uma paz que no meio da guerra, dentro de você está em paz, você tem uma certeza, Deus está no controle, você consegue enxergar o mover de Deus, você consegue enxergar o poder de Deus em todas as coisas, em todas as situações, né? Então é só através da palavra, é só através de Deus que a gente consegue tudo isso, né? Então, assim, eu queria falar que a gente precisa conhecer a Bíblia. Por muito tempo da minha vida, eu não conhecia a Bíblia, né? Eu até cheguei aí em igrejas, na época eu frequentava a igreja católica, eu era ainda uma adolescente, mas eu nem Bíblia eu tinha, né? Então não tinha esse incentivo para que você conhecesse a palavra, conhecesse a Bíblia, né? E a Bíblia é uma carta de Deus para você. Então, assim, Deus ele resumiu tudo, ele colocou tudo na palavra, tudo que a gente precisa, né? Todos os momentos de alegria, momento de angústia, momento de luto, momento de festa, tudo que você estiver passando, você vai encontrar na Bíblia uma direção para aquele momento, né? Momento de fartura, momento de escassez, porque a nossa vida ela é de momentos de alegria e de tristeza. A gente tem dias bons e dias maus, só que em todos eles Deus está no controle e Ele vai nos trazendo uma estabilidade, Ele vai nos trazendo um equilíbrio, que mesmo no medo a gente
a gente consegue discernir e se equilibrar. As nossas ansiedades, a gente consegue ter equilíbrio também, né? A palavra, ela vai te trazendo uma certeza dentro de você, e isso vai trazendo todo um equilíbrio para o teu coração, né? Você consegue tomar decisões, você consegue dormir, você consegue descansar, né? Mesmo em meio a dificuldades e a preocupações. E eu queria ler o Salmo 1 também, porque esse salmo também é bem precioso. O Salmo 1, versículo de 1 a 3. Ele fala tudo isso que eu estou resumindo aqui, falando para vocês. Quando você lê o Salmo 1, ele fala assim, né? Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho do ímpio. E o que a Bíblia quer dizer com ímpio? Aquele que não conhece a Deus. Não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores e nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, a sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada à margem das águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, as suas folhas não murcham, e tudo o quanto realizar prosperará. Olha que promessa, olha que entendimento. Então assim, né, quando a gente fala, tudo está na palavra, então ele está falando aqui, ó, em algumas versões está lá, bem-aventurado, né? Na minha está abençoado com felicidade. Quem é? É o homem que tem prazer na palavra, que conhece a palavra e que pratica essa palavra, né? Então olha que precioso que é esse entendimento para nós. E às vezes a gente até conhece alguns versículos, às vezes você até tem a Bíblia, mas você não tem o costume de... A palavra, ele fala ali, aquele que medita na minha palavra. E meditar fala de você sentar, de você tirar um período, de você ler, de você pensar naquilo que você está lendo, o que essa palavra tem a ver com a minha vida, o que isso tem a ver com esse momento que eu estou passando. Então é um meditar, sabe? É você pegar cada palavra que Deus falou dessa forma, nesse momento, sabe? Começar a se questionar, e assim Deus vai começando a te revelar coisas tremendas que Ele deixa aqui na palavra para nós. Então, e a palavra diz, ele vai ser feliz. E tudo que ele fizer vai ser abençoado, porque ele vai ter a direção de Deus, ele vai entender a vontade de Deus e vai ser bênção para a vida dele, né? Então, assim, quando a gente vê aqui, quando Esdras ele vai ler ali a palavra para o povo, né? Esdras ele era um sacerdote. Ali no capítulo 8, no versículo 8 também, ele fala de ler, interpretar, explicando, a fim de que todos pudessem compreender bem os ensinos que ouvi. Então, não adianta eu pegar a Bíblia e ler e não entender nada, né? Não é só ler e não entender nada. E hoje a gente tem a facilidade, porque existem versões mais explicativas, né? Antigamente, às vezes tinha umas palavras que você não sabia o significado, então você lia e falava, nossa, não consigo entender, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo nada. Não é assim. Começa a buscar ali de Deus, orar, pedir para o Espírito Santo te revelar a palavra e buscar ali uma Bíblia que tenha uma linguagem mais atualizada. Se você não entendeu uma palavra, tenha curiosidade, vai no dicionário, vai ver o que significa aquela palavra, para você realmente entender. Então a gente precisa ler e entender aquilo que Deus está falando, porque quando você entende, não é a mesma coisa que você só ler ou de você decorar, né? Quando a gente ia fazer prova e a gente só decorava, se você escrevesse uma palavra, acabou, bem, você esqueceu, zerou. Agora, quando você entendia a matéria, a professora fala, explica, você entendeu, acabou, você vai conseguir fazer. Então, no momento de prova, você vai lembrar da palavra. Então, se eu entendi o que Deus falou, no momento da prova, no momento da minha dificuldade, eu vou entender o que Deus quer. Eu vou lembrar da palavra do Senhor. Então, é muito precioso isso, né? Essa observação que é colocada na palavra no versículo 8, que o povo precisava interpretar e
e ele explicando mesmo para que todos pudessem entender. Por isso que ele fala lá crianças e todos que podiam entender. Então, tipo, um bebezinho não consegue entender, mas a partir do momento que a criança consegue entender, ela estava lá para ouvir essa palavra, né? E no versículo 9, quero ler aqui, depois que ele começou a ler a palavra ali, diz assim: então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, juntamente com todos os levitas que estavam instruindo o povo, declarando à multidão: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus. Não vos entristeçais nem pranteais, pois todo o povo chorava e lamentava os erros cometidos, enquanto ouviam as palavras da Torá, da lei. Então, o que estava acontecendo? Quando eles começaram a ler a palavra e eles começaram a entender o que Deus tinha deixado de direção para eles que eram o povo de Deus ali, eles começaram a chorar, porque eles começaram a reconhecer os erros, o quanto eles estavam longe daquilo que Deus tinha para a vida deles, né? E eu acho tremendo isso, porque a palavra ela precisa gerar isso no nosso coração, né? Ela confronta muitas vezes a maneira como nós estamos vivendo, o nosso estilo de vida, esse constrangimento, tá? Tem que trazer esse constrangimento. Eu não posso ler a palavra com indiferença, né? Porque às vezes tem muitas pessoas, né, que assim, lê a palavra e pega aquilo que quer, né? Isso aqui é legal, isso aqui não, isso aqui é do Antigo Testamento, isso aqui eu quero. Quando Deus está abençoando, eu quero. Agora quando ele está dando uma exortação, falando, isso é pecado, não, isso aí é pecado. Não, era pecado lá naquela época, mas hoje mudou, está tudo diferente, está tudo atualizado. Não, meu amor, a tecnologia não mudou o pecado continua sendo pecado. Por pecado está na internet, pecado sem internet. Então, assim, quando a gente tem esse entendimento, de repente você não tinha esse entendimento, de repente você está fazendo algo que você, assim, de verdade não sabia que era pecado. O que é pecado? Era contra a vontade de Deus, era contra aquilo que Deus tinha para a tua vida. E aí, na hora que você tem esse entendimento, isso gera um constrangimento, você chora, você fala, Deus, eu estava errado, o Senhor estava certo, né? O Senhor sempre está certo. Então eu marquei aqui que o primeiro passo, quando a gente se volta para a palavra, quando a gente começa a entender o que Deus deixou, né, para nós de direção, o primeiro passo é o arrependimento. Tá? E o Salmo 51, que é um salmo que Davi ele tinha reconhecido que ele tinha pecado, e ele escreve esse salmo, e eu vou ler um versículo aqui, que é o versículo 17. No Salmo 51, ele fala assim: o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é um coração contrito, um coração quebrantado e arrependido, jamais será desprezado por Deus. Então, às vezes fala assim: nossa, Rose, mas eu fiz essas coisas, é horrível que eu fiz, você não sabe o que eu já fiz, é pecado, e agora que eu estou tendo esse entendimento, como que vai ser, né? Não tem como eu chegar diante do Senhor, né? Isso não é para mim, não. A palavra fala que se o nosso coração estiver quebrantado, se houver um arrependimento, né? Um coração contrito ali, sabe quando o teu coração aperta? Deus ele não resiste. Então você é irresistível ao amor de Deus. Quando você reconhece os seus pecados, quando você reconhece o seu erro. E o povo ali, ele chorou, ele reconheceu o erro deles. Né? E Deus, ele vai te perdoar, ele vai se manifestar, né? Você vai ter novas oportunidades com o Senhor. Tá? Então, o primeiro passo para essa restauração espiritual que a gente está falando é o arrependimento. A partir do momento que eu me volto para a palavra, que eu me volto para entender a palavra e aquilo que Deus tem para a minha vida. Né? Então, assim, toda restauração ela vai começar com o arrependimento, com o reconhecimento dos erros, tá? Tendo como base a palavra. Isso não é errado. Nós estamos usando a base da palavra. Então, eu vou ver o que é errado e o que não é errado através daquilo que é a palavra.
né? Não através do que aquilo que todo mundo faz. Mudou, agora nada a ver, não, é a palavra. Se está na palavra, é pecado, né? Então, assim, esse momento de arrependimento é um momento muito precioso, porque é um momento onde o coração de Deus se volta, né, para você, e você tem a oportunidade de se achegar ao Senhor, né, com o teu coração contrito. E eu queria, assim, aproveitar esse momento para a gente orar a respeito disso, a respeito de arrependimento, né? Que o Senhor mova teu coração, que você consiga ter esse entendimento, talvez, de algo que você está fazendo que é errado. Às vezes você não conhece a palavra, né? Você tem familiaridade com a palavra, mas muita coisa ainda na tua vida precisa ser consertada com Deus. Então não adianta a gente restaurar só o físico, né? Não adianta, eu consegui um emprego, nossa, glória a Deus. Mas e a tua vida espiritual? Como que está? Você também restaurou? Você também está buscando essa restauração espiritual? Tá? Então eu queria orar nesse momento para que esse sentimento de arrependimento pudesse ser gerado em cada coração. Amém? Vamos orar? Amém? Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu quero colocar na tua presença, Pai, os nossos corações, pedir que o teu Espírito Santo ele possa sondar o nosso coração. A palavra diz que ele sonda e nos conhece. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Antes da palavra vir à nossa boca, o Senhor já conhece. O Senhor conhece a intenção do nosso coração. Então, Pai, eu quero orar, Pai, para que cada um que está ouvindo por essa live, que está ali do outro lado, Pai, possa ser constrangido pelo teu Espírito. Amém. E esse arrependimento seja gerado, Pai, não um remorso, não uma acusação que vem para nos deixar para baixo, que vem para dizer que nós não podemos, que nós não temos valor. Não é esse sentimento, mas é um sentimento de arrependimento, um sentimento que constrange, que comprime o coração, Pai. Que pessoas possam ter o seu coração mesmo quebrantado, Pai, porque a tua palavra diz que não existe um coração quebrantado. Então eu quero orar, Pai, para que se houver alguém que está nessa situação, que ele possa começar a sentir no seu coração esse arrependimento, seria seu coração sendo contrito ali na presença do Senhor, que o Senhor gere choro, gere um clamor, Pai, né? E que isso possa lavar mesmo, sabe? Aquele momento em que você lava a alma diante do Senhor, aquele momento em que você reconhece os seus erros, e que você fala a verdade, Senhor. Eu tenho errado, eu estou fora da direção, eu estou fora daquilo que o Senhor escolheu para mim, sabe? Não é essa vida que o Senhor quer para mim. Pai, em nome de Jesus, Pai, oro para que esse arrependimento, a começar em nós aqui, Senhor, mas que ele possa ser gerado em cada vida, sobre cada um que está lá do outro lado assistindo, né? E isso, Pai, comece um processo de transformação, um processo de restauração espiritual em cada vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Só que não para aí, tá? Aí, ainda ali no capítulo 9 de Neemias, eu vou ler o versículo do 1 ao 3. Esse capítulo fala de confissão. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel sobre um jejum, e vestidos de pano de saco e terra, jogados sobre as cabeças, em sinal de humilhação e arrependimento. Então o povo ele tinha esse costume, né, de externar o que eles estavam sentindo. Então existiam roupas de pano de saco, né? Uns raspavam a cabeça, jogavam terra, sabe? Eles queriam externar aquele sentimento, aquele arrependimento que eles estavam sentindo, né? E os de descendência israelita se separaram de todos os gentios estrangeiros, colocaram-se em pé e confessaram todos os erros, pecados, perversidade dos seus pais, assim como as suas faltas pessoais. Postaram-se de pé, cada um no seu lugar, leram atentamente o livro Torá, a lei do Senhor, seu Deus, durante toda a quarta parte do dia, e passaram outras 3 horas
reconhecendo e confessando humildemente os seus pecados, enquanto adoravam o Senhor, o seu Deus. Eles ficaram 3 horas confessando pecado. E eu li isso aqui e eu fiquei pensando, falei, nossa, será que é muito ou será que é pouco? Quantos Depende do tempo. Depende, né? Depende da situação aí, né? Da restauração que precisa. Mas o povo ficou 3 horas e eles confessaram os pecados pessoais e os pecados dos familiares. Né? Eles se levantaram ali, eles entenderam, eles se arrependeram e eles começaram um momento de confissão de pecados. E a palavra fala que a confissão ela é libertadora. Né? Quando a gente confessa um pecado, é um peso que você tira das suas costas, né? É uma porta que você fecha, é uma brecha ali na muralha espiritual da sua vida que você fecha. Né? A confissão do pecado ela traz cura. Né? Às vezes tem pessoas que estão enfermas, né? O salmista fala, enquanto eu escondi o meu pecado, né? Os meus ossos estavam definhando, eu estava doente. Sabe quando você está carregando uma culpa, quando você está carregando um pecado? Nós não fomos criados para carregar o pecado, para esconder o pecado. Isso gera doença, gera angústia, gera tristeza, gera depressão, né? Distanciamento de Deus. Distanciamento. A gente começa a se sentir longe, porque o pecado nos afasta de Deus. Deus nunca não se afasta de nós, mas o pecado nos afasta dele. Então esse momento de confissão foi um momento muito precioso ali para aquele povo. Né? Eles ficaram 3 horas confessando os pecados. E quanto tempo a gente fica confessando o pecado? Será que a gente, no nosso momento de oração, a gente passa quanto tempo do momento de oração em confissão pelos nossos pecados? Né? Pedindo para o Espírito Santo revelar tudo aquilo que é pecado na nossa vida e começar a confessar, começar a dar nome para os nossos pecados. Porque muitas vezes a gente vai orar, então a gente fala assim, Senhor, perdoa todos os meus pecados, em nome de Jesus, amém. E tem da família, Tem da família. E a gente generaliza, né? O Senhor conhece, o Senhor sabe, mas quando você dá nome para o pecado, você se liberta daquilo que está te aprisionando, né? E às vezes a gente fica envergonhado, a gente fica com vergonha de dar nome para os nossos pecados. Só que a gente não tem vergonha de pecar. Né? Então, assim, me perdoa porque eu sou viciado em pornografia. Eu preciso falar aquilo que está me aprisionando, né? Me liberta disso. Eu preciso do Senhor para me libertar, sabe? Então, essa questão de eu confessar e eu dar nome, né? Senhor, me perdoa porque eu sou mentiroso, né? E o mentiroso ele fala que ele não é mentiroso, já é uma mentira, né? Porque ele é mentiroso. Então, assim, ele mente tanto que a mentira é verdade. Ele acredita, às vezes, na mentira dele. Mas quando ele reconhece, ele fala, não, eu sou mentiroso. Quando a gente lê a palavra, lá, e você vê quando Jacó reconhece, né, quem ele é, quando Deus fala, ele fala que luta com o anjo ali, ele tem um momento ali dele com Deus, e Deus fala, quem é você? E aí ali ele confessa, eu sou Jacó, né? O nome dele significava, eu sou um usurpador. Eu sou um cara péssimo, né? Isaías, quando viu a glória de Deus, ele falou, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu tenho lábios impuros. Então, assim, o que é esse lábios impuros? Não sei, acho que Isaías às vezes falava palavra. Então, assim, dá nome para os pecados, né? Tem pecados que nós vamos confessar para Deus. Tem pecados que, para mim ser liberto, eu preciso confessar para a pessoa que eu ofendi com aquele pecado. Muitas vezes eu vou orar, eu vou esperar um momento que Deus vai me preparar, né? E eu vou às vezes chegar naquela pessoa e falar, eu quero te pedir perdão, né? Eu fiz isso, eu te traí, ou eu te ludibriei ali numa negociação, sei lá, às vezes você... E aí quando você fala aquilo, você declara isso, quebra cadeias, isso te liberta, isso te faz com que você se livre daquele peso, daquela culpa, né? Então, assim, esse momento de confissão de pecados, assim, também foi, assim, algo muito poderoso. Ele é
passo nesse processo de restauração espiritual que a gente precisa passar, né? Todos nós precisamos passar por esse processo para que você possa seguir em frente. E eu queria também que a gente pudesse estar orando agora, né? Para essa questão de confissão de pecados. Vou pedir para a Glenn orar nesse sentido, tá? E que você ir na sua casa, deixe o Espírito Santo falar com você, né? E te lembrar, se tem pecado aí que você nunca deu nome, às vezes você nunca conseguiu falar o pecado porque você se sente constrangido, né? Então assim, você consiga se libertar e falar, externar, né? E em nome de Jesus, eu creio que cadeias vão ser quebradas, eu creio que você vai ser liberto. Aquilo que você não conseguia, era um vício, era algo que quando você via você estava fazendo, né? Eu creio que você vai ser liberto. Eu falo que eu não parei de fumar, mas na verdade eu estou fumando escondido. Então assim, confessa, chega e confessa e pede para o Senhor: me ajuda, me liberta desse vício, me liberta dessa prisão, me ajuda a conseguir vencer e fechar essa brecha na minha vida. Amém? Vamos orar? Pai, nesta noite, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, reconhecendo nossas fraquezas, confessando diante de Ti, Senhor, os nossos erros, os nossos pecados cometidos. Nós confessamos, Senhor, o quão orgulhoso nosso coração é, Pai. Pai, nos perdoa, Senhor. Perdoa a arrogância, Senhor, da soberba. Pai, venha nos perdoar, Senhor Jesus, pela mentira, pela falta de caráter. Venha nos perdoar, Senhor Jesus, pelos pecados ocultos, ó Pai. Perdoa, Senhor Jesus, o engano, a palavra, Senhor, maldizente. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, meu Senhor, pela falsidade ideológica que nós, como cristãos, muitas das vezes fazemos. Uma aparência de santidade, Senhor, mas nós estamos podres. Pai, tira, Senhor, todo o lixo, Senhor, do nosso coração. Senhor, venha tirar, Senhor Jesus, tudo aquilo que nos impede, Senhor, de se aproximar de Ti. Pai, tudo aquilo, Senhor, que nos aprisiona, Senhor, nós nesta noite declaramos libertação sobre essas vidas que estão nos ouvindo. Pai, entre, Senhor, nesses corações, os constrange, Pai. Senhor, revela, Senhor Jesus, o Teu amor, Senhor. Senhor Jesus, revela, Senhor, os Seus erros, os Seus pecados, Pai. E que o Senhor venha, Senhor, com o Teu perdão sobre essas vidas, Pai. Pai, que o perdão do Senhor venha, Senhor Jesus, trazendo arrependimento. Senhor, conduzindo à cruz. Pai, nós te pedimos, Senhor, que nós venhamos ter uma vida irrepreensível, Senhor, neste mundo. Nós venhamos andar, Senhor Jesus, em paz, em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ai, venha limpar os nossos corações. Venha perdoar, Senhor Jesus, a nossa família, Senhor, os pecados da nossa família. Pai, perdoa, Senhor Jesus. Perdoa, Senhor Jesus, qualquer um, Senhor Jesus, que adora, Senhor Jesus, a outros deuses que não é o Senhor. Que adora o dinheiro, que adora, Senhor, os status, que adora, Senhor, Senhor Jesus, o seu corpo físico, Senhor, mas não adora a Ti. Aí, em nome de Jesus, nós nos convertemos, nós nos arrependemos, Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor Jesus, pelas nossas misérias, Pai. Nós nos arrependemos, Senhor Jesus, por andarmos, Senhor Jesus, tão errantes, Pai. Mas nos conduz ao Teu caminho. Amém. Senhor, que o nosso arrependimento, que o nosso coração contrito, Senhor, seja
nossa conduta, Senhor, seja um testemunho vivo, Senhor. Que nós venhamos a testemunhar, Senhor, com a nossa vida, com as nossas ações, ó Pai. Não só de falar, Senhor, mas também no agir, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, perdão, Senhor, por fazer, Senhor, igual a muitos sacerdotes que passou de lado e não estendeu a mão, Senhor, para aquele viajante que estava ferido, Pai. Pai, nos dá sensibilidade, Senhor, como aquele bom samaritano, Senhor, que estendeu as mãos, que tinha o óleo da cura, Senhor, para curar as chagas daquele viajante, Pai. Que nós venhamos a ser esse, Senhor, bom samaritano, Senhor, que tenha, Senhor Jesus, a cura, que tenha um abraço, Senhor, para carregar, Senhor Jesus, esses que estão feridos, Senhor. Assim como um dia nós estávamos feridos, nós fomos carregados na oração. Que assim nós venhamos a ser esses samaritanos, Pai. Senhor Jesus, e dar aquilo que for necessário para que esta vida seja curada, para que essa vida seja restaurada. E que nós venhamos, Senhor, meditar na Tua palavra de dia e de noite. Ensinar, Senhor, aqueles que estão do nosso lado, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Senhor. E te agradeço, Senhor, porque eu sei que as nossas vozes alcançarão países, lugares. As nossas vozes vão soprar como vento em todos os cantos, Senhor. Porque o Senhor está voltando. E eu creio, Senhor, que essa voz, Senhor Jesus, são as vozes que clamam no deserto, Pai. Sopra, Senhor, sopra essas vozes, meu Senhor. Oh, Senhor Jesus, sopra, Senhor, no Piauí, no Maranhão, em toda a grande São Paulo, em todo o nosso território brasileiro, Pai. Pai, que nossas vozes cheguem, Senhor, e faça, Senhor, como terra fértil, Senhor, e que produza frutos, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Eu quero ainda colocar algumas coisas que Deus colocou aqui, quando a Juliana está orando, né? Confissão de pecados, né? Com relação ao alcoolismo. É que o Senhor, se foi isso que Deus te constrangeu, né? A coisa mais difícil que tem é o alcoólatra reconhecer que ele é alcoólatra. Então, assim, quando você reconhece e você consegue falar, eu sou alcoólatra, isso te liberta. A questão, eu sou violento. Muitas vezes a pessoa ela não reconhece. Então, que o Senhor possa tocar o coração, né, de pessoas que talvez esse seja o teu pecado, seja isso que você precisa confessar, né? A tua indiferença com a palavra. Às vezes você é cristão, você está dentro da igreja e você conhece a Bíblia, mas você é indiferente com a palavra. Então, confessa isso para o Senhor, né? Fala para o Senhor tirar essa indiferença do teu coração, a desobediência, né? A avareza, pessoas que são avarentas, né? Que retêm mais do que é necessário. Então, isso são coisas que, não sou avarento, mas eu sou seguro. Não, é avareza. A palavra fala que é avareza, é pecado. Então, assim, que você possa deixar o Espírito Santo sondar teu coração mesmo, né? Talvez à noite, talvez em outro momento, né? Ele vai começar a trazer algumas coisas, às vezes em algumas situações você vai reconhecer que aquilo é um pecado, e aí que você possa estar fazendo essa oração de confissão de pecado, para que você seja liberto, para que você possa viver uma vida nova com Deus. Amém? Não sei se o Tiago quer comentar alguma coisa dessa questão de confissão de pecados. Eu acredito muito assim, que a gente tem que ser direto com Deus. Né? A gente fica orando de uma forma, fazendo roteiros. Deus já sabe o nosso pecado. E a gente também sabe. Né? A gente tem que declarar, como você falou. E realmente, a gente falando, a gente declarando, a gente é liberto. Né? Sai um peso das nossas costas. Né? Deus já conhece. Não adianta a gente esconder. Às vezes a gente mascara diante do Senhor. O Senhor sabe, né, a minha situação. E você começa a se justificar.
quando eu reconheço o pecado, quando eu confesso o pecado. Quando eu justifico o pecado, aí eu não sou perdoado, porque não tem perdão para justificar o pecado, né? Só quando eu reconheço que eu sou pecador. É pecado confessado, é pecado perdoado. Pecado que não é confessado, fica ainda aí esse peso, fica ainda essa amarra, às vezes você não consegue deslanchar na sua vida. A palavra fala que a redenção do dízimo é pecado, né? Você está roubando a Deus. Então, às vezes, é esse o teu pecado, né? Então, pede para o Espírito Santo tocar teu coração. É Ele que vai te convencer. É a palavra que vai te convencer, não é ninguém que vai te convencer, né? Então, assim, que você possa busca esse entendimento na palavra. Se você tem dúvida a respeito de alguma doutrina, busca na palavra. Amém? E aí eu vou falar de um terceiro passo também. Eu achei super da hora aqui. É a renovação da nossa aliança com Deus. Que é lá no capítulo 10. Capítulo 9 aqui tem muita coisa assim para você meditar, para você ler, sabe? É tremendo esse capítulo. E aí no capítulo 10 aqui, o povo faz um pacto com Deus, de voltar, de restaurar essa aliança que tinha sido feita lá atrás com os antepassados, que começaram a seguir a palavra, né? Que conheciam a palavra, que seguiam a palavra. Então assim, eles, a partir do momento que eles tomaram conhecimento da palavra, então eles fizeram um pacto. Não, nós vamos não só conhecer a palavra, nós vamos andar de acordo com a palavra, nós vamos obedecer a palavra, nós vamos praticar. Isso vai ser o nosso estilo de vida, né? Independente de como as pessoas estão vivendo lá fora, outros povos ou o seu vizinho, né? Não, esse vai ser o meu estilo de vida. Eu preciso assumir um compromisso com Deus. Ninguém vai assumir esse compromisso por mim. Às vezes a gente fica encostado ali, né, num líder, eu encosto no pai, na mãe que ora, e eu vou vivendo ali. Então, não, eu preciso tomar alguns posicionamentos. Ah, mas eu sou muito novo. A gente fala assim, não, na hora que eu estiver mais velho, né, aí eu, não, aproveita, a palavra fala assim para a gente buscar o Senhor na nossa mocidade, quando você tem toda a tua energia para gastar com o Senhor, vivendo a vida que Ele tem para você. Então, assim, renova essa aliança. E ali o povo fez realmente um documento. No finalzinho do capítulo 9 de Neemias, o último versículo 38, diz assim: considerando, portanto, tudo isso, decidimos estabelecer um pacto por escrito e assinado por nossos príncipes, líderes, assim como por nossos levitas, sacerdotes. Então, todos nós fizemos um documento, né, de que eles estavam se comprometendo em obedecer aquela palavra, se comprometendo em renovar essa aliança com o Senhor. Então, olha que precioso, né? Eles eram proféticos ali, né? E isso é muito poderoso. Eu quero que você seja desafiado aí, de repente, você fazer um ato profético, escrever uma carta para o Senhor, assinar, né? Porque isso é poderoso. Toda vez que você esquecer, você vai lá e lê, você vai lá e vê o compromisso. Assinar na família ali, a hora que você vê que um está saindo fora, você fala assim, ó, assinei lá, hein? Reconheci firme, você assumiu um compromisso. E a gente é tão assim, a gente leva em consideração, porque hoje em dia as pessoas, elas não assumem compromissos. Mesmo assinando papéis, contratos, elas falham com as alianças. Elas falham com os compromissos, né? Então a gente precisa ser esse diferencial, que realmente a gente assume um compromisso com Deus e que a gente leve a sério esse compromisso de aliança. As pessoas fazem um compromisso lá, o casamento, né? Aí faz a cerimônia, aí leva testemunha, convida os seus amigos a fazer testemunha, tudo assina, tal. E aí passa o tempo, vem uma dificuldade, as coisas às vezes não acontecem da maneira como você espera, né? Aí você fala, não, nunca sei lá tudo isso aí, esqueci essa aliança. As pessoas, elas se desfazem muito fácil, é muito descartável hoje, né? Você faz um contrato com a pessoa, não, ó, eu
vou comprar a sua casa, ou eu vou, né, você se compromete às vezes num negócio, e aí mudou a circunstância, você fala, não vou querer mais não, eu assinei, mas eu não vou cumprir. Então assim, a gente precisa ter isso, essa consciência de cumprir com as alianças que a gente faz, né? Eu acho isso bem bacana. E ali eles assumem o compromisso de obedecer a palavra e entregar as primícias, né? Tudo aquilo que era as primícias, né? Era os primeiros frutos, os primeiros animais, as primeiras crias, né? Era uma outra época. Então, assim, tudo que era primícia, que era o precioso ali, eles assumiram esse compromisso de entregar para o Senhor, né? Dízimo, né? Eles voltaram a consagrar o dízimo, a entregar o dízimo, né? Aguardar e santificar o sábado, que é o dia do Senhor, eles assumiram esse compromisso, a voltar a guardar as festas, né, do Senhor também, que isso também tinha se perdido. Então, assim, foi muito precioso. E eu separei um versículo aqui para ler desse capítulo 10, que ali vai falando o nome de todo mundo que assinou e tal. E no final do capítulo, no versículo 39, no finalzinho do versículo, fala assim: portanto, que não haveremos jamais de tratar a casa do nosso Deus de maneira desleixada. Então eles assumiram o compromisso do zelo com a casa do Senhor. Olha que precioso. Que palavra, né? Que bênção. Então assim, você possa se analisar, você já assumiu um compromisso assim, com o Senhor, de realmente se posicionar, sabe? De se levantar e falar, não, Deus, eu realmente assumo esse compromisso, eu vou mudar nessa área, né? Eu preciso da tua ajuda, mas assim, renovar essa aliança com o Senhor, né? Se você não tinha uma aliança, faz uma aliança com Ele. Fala, Senhor, eu não conhecia nada disso, eu estava vivendo a minha vida do jeito que eu achava que era certo, eu estava acompanhando o fluxo da multidão. E hoje eu me entendi, então eu quero assumir esse compromisso com o Senhor. E a gente precisa pedir ajuda do Espírito Santo, né? Porque é um compromisso que a gente assume com Deus. Eu queria te convidar a assumir esse compromisso com o Senhor hoje, né? E aí para esse passo eu queria que o Tiago orasse, né? Para que o Senhor pudesse tocar o coração, pessoas que estivessem ali assumindo compromissos, ou renovando essa aliança, talvez, com o Senhor. Amém? Pai querido, amado Deus, Senhor, eu te peço, Pai, nessa noite, Senhor, que o Senhor toque nossos corações, Pai, que o Espírito Santo esteja em nós, Pai, Senhor, nos trazendo à memória tudo aquilo que já prometemos a Ti, Senhor, aquilo que já prometemos para homens, Pai, e que por algum momento, Senhor, por algum motivo a gente não cumpriu, Pai. Senhor, a gente sabe, Pai, que o Senhor não se agrada, Pai, de promessas de tolos, ó Pai, que não sejamos esses, ó Deus, que a nossa palavra seja sim, sim, não, não, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que tudo aquilo que passe disso, Pai, não seja falado por nós, Pai, mas que a gente antes possa meditar na Tua palavra, pedir direção a Ti, Senhor, para poder falar, para poder pensar, Pai, que o Senhor nos dê entendimento, Senhor, que a Tua palavra seja revelada, Pai, que tudo aquilo, Senhor, que está em nossos corações sejam ditos a Ti, Pai, que possamos Te buscar no secreto, Pai, que o Senhor fale conosco, Senhor, tudo aquilo que a gente ainda não imaginou, Pai, Senhor, em nome de Jesus, traga, Senhor, a lembrança, Pai, que a gente possa realmente ter um comprometimento maior com a Tua palavra, Pai, um comprometimento maior contigo, Pai, que possamos ser realmente Teus discípulos, ó Jesus, Pai, que não seja, Senhor, de diferença, Senhor, para cada um aqui, Pai, mas que o Senhor fale conosco, Pai, fale poderosamente, Pai, traga, Senhor, eu te peço mais uma vez a memória, Senhor, daquilo que já prometemos, Pai, daquilo que não cumprimos, Senhor, que o Senhor realmente reforce isso ainda esta noite, Pai, em nome de Jesus, Pai, traga, Senhor, a cada um, Pai, aquilo que já foi dito, Pai, palavras que foram liberadas, Pai, o Senhor realmente traga, Pai, a memória, Senhor, e o compromisso com a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que eu te peço nesse momento, Pai. Amém. Oração aí, ó.